A epígrafe do texto diz: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Quem encontrou, diga amém. Quem está sentindo frio, querido? Eita glória. Ninguém? Parece que começou a esfriar, mas eu tenho certeza que Deus vai, o Espírito Santo vai dar uma passeada por aí, o negócio vai esquentar, amém? Eu creio, Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, rei de Judá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Amém. Diga: a peleja não é minha, mas é de Deus. Agora, o que me chama a atenção, querido, antes de você fechar a sua Bíblia, coloca a sua mão no seu coração, é que nos versículos seguintes, no versículo 17, Deus, ele fala algo interessante. Olha o que ele diz, só para que você entenda a palavra que vou ministrar essa noite. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Diga comigo, diga: o Senhor mandou o exército de Josué parar diante da batalha. Que negócio estreito, hein? Deus mandou o exército de Josafá, melhor dizendo, parar diante da batalha. Amém? Fecha sua Bíblia em nome de Jesus, coloca sua mão no seu coração, como falei. Diga comigo, diga: Deus, eu te louvo, porque eu nessa noite tenho certeza que sou um herói da fé. E me abençoa nesta noite, Pai, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Espírito do Senhor, eu te agradeço pela oportunidade. Abra o meu coração, toma a tua igreja nesta noite, Pai, que é escolhida tua, Senhor. Pai, eu tenho certeza que aqui tem muitos heróis da fé. Alguns estão ocultos, anônimos, Pai, que muitas das vezes só eles sabem em qual das situações da sua vida é que ele é herói. Talvez ele enfrentou uma grande situação e não contou para ninguém. Talvez ele está fazendo algo, Pai, que está salvando a vida de uma pessoa, mas não chegou a declarar para ninguém aquilo que ele fez. Ele se tornou um herói, mas um herói anônimo. Ninguém sabe que ele é herói, Pai, mas o Senhor sabe e está vendo. Deus, eu tenho certeza que aqui também tem grandes homens e escolhidos do Senhor, grandes mulheres, Senhor, que serão, ó Deus, usados na face da terra pelo Senhor. E eu tenho certeza que será grandes heroínas e que o Senhor fará uma grande obra na vida dessa pessoa. Pai, fala com a tua igreja. Eu te louvo e te agradeço pelo teu Espírito, porque eu já sinto ele aqui neste lugar, Pai. Continue, ó Deus, abençoando o teu povo. Sim, Deus, passeia mesmo pelo meio da igreja, como o Senhor falou que vai passear. Passeia pelo meio do teu povo. Ah, Deus, e se o Senhor quiser adentrar na casa do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, do vizinho da frente e de trás, faça isso mesmo, Senhor. Mas vai mudando a vida dele, vai transformando o seu coração, vai transformando a sua vida, Pai, para que ele entenda Espírito do Senhor, para que realmente o Senhor o chamou para uma grande obra, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus, amém? E se o frio esquentar muito, querido, bata a palma, amém? Bata na palma da mão, que eu tenho certeza que o negócio vai esquentar essa noite, amém? A pastora me deu até 9h30, se passar 1 minuto, amém? Estou perdoado? Diga amém. Amém. Se passar 2 minutos, amém? Eu prometo que eu não passe de meia-noite, viu? Brincadeirinha, queridos, só para descontrair. Queridos, a palavra pela qual nós acabamos de ler se trata de uma história muito linda, a história de Josafá. Josafá é tido por alguns homens da fé como o homem de um coração piedoso.
Mas Josafá fez amizade com Acabe. Mas Deus tinha Josafá como um homem de coração piedoso. Todas as pessoas que olhavam para Josafá, todas as pessoas que se aproximavam de Josafá, dependendo de alguma coisa, precisando de algo na sua vida, a Bíblia é enfática em dizer que ele condoía-se o seu coração e ajudava aquela pessoa. Josafá, ele era o tipo de homem que não aguentava ver ninguém sofrer. Josafá era o tipo de homem que, quando via alguém passar por uma situação difícil, logo ele ia ajudar. É por isso que Deus escolheu esse homem tão íntegro para fazer a sua vontade. É tanto que em alguns capítulos dos versículos da palavra de Deus, de 2 Crônicas, já inicia logo dizendo: Deus achou um homem segundo ou com o coração segundo a sua vontade. Ele é tanto que ele foi comparado com as primeiras obras de Davi, antes que Davi viesse a pecar com Betseba. Deus chegou ao ponto de comparar Josafá com o rei Davi, que andava segundo as primeiras obras do seu pai Davi. É por isso que você encontra na Bíblia alguns versículos que diz o seu pai Davi. Mas pai Davi, como assim, Gledson? Ele era filho de Davi? Não, filho na fé, filho do herói na fé, Davi. Pois bem, querido, antes de entrar nessa mensagem, eu gostaria de aqui cientificar você. Se você já sabe, você vai lembrar, e se você não sabe, você vai ficar sabendo. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria que você entendesse a qualidade, a característica e o valor de um profeta. Para você entender a mensagem que vou pregar essa noite, é preciso que você entenda o valor de um profeta, a sua razão, porque Deus lhe chamou, e para que é que existe um profeta na terra do Senhor. Entenda. Nos tempos antigos, todo profeta, querido, ele tinha uma credibilidade diante do povo. Todo profeta, quando uma pessoa olhava para ele, e que aquela pessoa, que ele tinha uma mensagem do Senhor daquela pessoa, a pessoa olhava para ele, e ele olhava para a pessoa e dizia assim: tenho eu algo para falar de Deus para você. E a pessoa acreditava, se dispunha em sua frente, e a Bíblia diz que ela recebia, porque tinha certeza que ele era um porta-voz de Deus, e quem estava na sua frente era alguém que estava trazendo um recado diretamente dos céus. A primeira coisa que eu abro parênteses nessa noite aqui é quero que você tenha certeza que eu estou aqui, querido, não para minha glória, mas que eu estou aqui como um profeta do Senhor, como um porta-voz de Deus, como um vaso do Senhor, para estar ministrando na sua vida aquilo que Deus quer falar para você nessa noite. E eu já abro aqui nessa noite e já começo a profetizar: você não vai sair daqui sem Deus ter falado com você, em nome de Jesus. Amém? Entenda, querido, o profeta, quando ele era chamado por Deus, ele tinha que ter credibilidade e principalmente coragem. Quando eu falo de coragem, eu lembro logo de Elias. Quem não queria ter a coragem de Elias? É bem verdade que uma certa feita ele fugiu de Jezabel. Diz muita gente que Elias foi covarde, fugindo de uma mulher. Não, mas para quem conhece a história, sabe que nenhum profeta, por toda a autoridade que tinha, não podia tocar nenhum rei, não podia levantar nenhuma falsa testemunha ou nenhuma palavra contra um rei daquela época. Elias, ele não fugiu de Jezabel, porque Jezabel era mais forte que ele, não. Elias não fugiu de Jezabel, porque Jezabel era mais poderosa em palavras que ele, não. Elias fugiu de Jezabel, fugiu da presença de Jezabel, porque ele se conhecia, e ele sabia que diante da lei, ninguém poderia levantar uma palavra contra um rei, porque o rei era a autoridade máxima naquela época. Ninguém poderia levantar uma palavra, ou seja, ele agiu com grande sabedoria quando saiu da presença de Jezabel. Mas só que aconteceu, querido, algo interessante. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles profetizavam coisas erradas, começavam a colocar o povo para a direção errada, mas Deus não estava de acordo com aquela situação,
porque nos nossos meios vai existir ainda existe. Nós temos que estar preparados para isso, porque vai existir. Sempre existe aquele bom profeta que fala a verdade, que prega o que Deus fala, que não tem medo de nada, mas que prega aquilo que Deus está mandando ele pregar, que fala aquilo que Deus está querendo que ele fale. Tem aqueles profetas que esqueceram do seu chamado, que deixaram tudo para trás, que às vezes uma luta da vida fez com que ele parasse no caminho. Ele parou, estacionou e disse assim: não, eu vou parar porque isso não é para mim, eu não quero mais. Tem esses também, mas o que mais me chama a atenção é os profetas que vivem querendo ludibriar ou querendo massagear o ego de algumas pessoas. E esses profetas eram os 450 profetas de Baal que estavam ali. É por isso que Deus disse para Elias: vai, não temas, e disse que foi eu que te mandei. E aquele dia, querido, com toda a coragem, ele foi disposto a falar aquilo que Deus havia determinado que ele falasse. E nessa noite aqui, querido, eu tenho certeza que Deus vai levantar profeta. E se já levantou, que continue levantando mais. E se ainda tem mais, que Deus continue a suscitar mais ainda, para estar pregoando a palavra dele, para estar falando a verdade dele, para estar ministrando, porque toda essa terra é carente de ouvir a voz do Senhor nessa terra. Entenda, o que mais me chama a atenção é que diante do que esse profeta passava, o profeta que profetizou para a vida de Josafá, o profeta que chegou para Josafá ou para o rei Acabe, o que mais me chama a atenção é que ele também tinha uma grande coragem. Esse profeta pelo qual nós acabamos de ler, esse profeta pelo qual eu acabei de falar para você, que é o profeta chamado de Jaaziel. Esse profeta, ele tinha uma coragem tremenda, querido. Tinha uma coragem muito grande. Obrigado, querido. Esse profeta, ele foi tão cheio de coragem, que uma certa feita, que quando ele estava diante do povo, a Bíblia diz que Acabe, quando ia para a peleja, porque todos os reis, querido, eu costumo dizer em minhas ministrações, quando prego sobre profeta, eu costumo dizer que um profeta, ele tem mais valor do que um vereador. O que eu disse? Um profeta tem mais valor do que um vereador. Eu costumo dizer que um profeta, ele tem mais valor, pastores, do que um presidente. Eu costumo dizer que um profeta tem mais valor até mesmo do que um presidente. Mas por que, Cledson? Porque quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus queria resolver algo, quando uma mulher de Deus queria fazer alguma coisa, ela não tomava decisão alguma sem antes consultar o profeta do Senhor. E diz a Bíblia, querido, que foi mediante a essa situação, foi mediante o rei Acabe querer ir para a peleja, que ele viu a necessidade de consultar profetas. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele tinha 400 profetas. Ele tinha 400 profetas que estavam à sua disposição. Os profetas de Acabe falavam o que ele queria. Tudo o que Acabe precisava ouvir, o profeta falava. Só o que ele queria. O profeta daquela época, os profetas de Acabe, não falavam o que ele queria, o que ele precisava ouvir, mas o que ele queria ouvir. Porque se algum se levantasse para dizer aquilo que ele não queria ouvir, ou para mandar a mensagem verdadeira de Deus, era perigoso morrer, perder a vida. E aqueles profetas tinham medo disso. É por isso que todo profeta, todo homem que quer ser um herói na fé, todo homem que quer ser, ou toda mulher que quer ser uma heroína na fé, tem que ter a certeza de que é Deus que está falando na sua vida, de que foi Deus que chamou e de que foi Deus que escolheu. Eu nessa noite estou pregando para pessoas escolhidas de Deus, que tem um chamado. E nessa noite, querido, a chama do Espírito de Deus vai arder no seu coração. E se você não está profetizando mais, Deus vai fazer você profetizar. E você vai ver aquilo que Ele tem para a tua vida. Você vai ver aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele tem projetado para você. Oh, Espírito do Senhor. Todo profeta tem que ter coragem, tem que ter credibilidade e coragem. Mas tem os profetas que às vezes não estão andando errado. Mesmo assim as pessoas se levantam contra ele. Olha para ele e diz: tu não é profeta como Jeremias. Jeremias foi esquecido até pelos dentro da sua casa. Jeremias foi injuriado por toda a sua
sociedade, todas as pessoas que estavam à sua volta, até o próprio público de Jeremias, aquele que ouvia ele pregar, rejeitava ele, porque ele era profeta, e só porque ele não era igual a Isaías, porque não descendia da linhagem real, porque o único que descendeu, ou que descendeu daquela época da linhagem real, foi Isaías. Isaías era sobrinho de rei, neto de rei, era parente de rei, de sangue. No sangue de Ezequias, querido, corria sangue real. Ele era de dentro da família real, foi o único profeta. É por isso que você encontra dentro da Bíblia, dentro do livro de Isaías, as pessoas olhar para Isaías e dizer: tu sim és um verdadeiro profeta. É por causa disso. Mas não importa, querido, não importa se alguém diz que você não vai conseguir, não importa se alguém diz que você não é um herói da fé, olha para o que você faz e diz bem assim: ah, quem vai importar para o que ela faz? Quem é que está olhando para o que ela faz? O que importa, querido, é o valor que o nosso Deus está te dando. Se o que está sendo feito por você está sendo considerado pelas pessoas como pequeno, para Deus Ele considera como grande. E se Deus tiver que escrever uma nova história para você, dizendo que você é herói da fé, Ele vai escrever, porque você sim é um herói da fé que ainda está firme até hoje diante da presença de Deus. Antes de entrar ainda mais, gostaria de falar uma coisa para você. Quando nós estudamos, querido, a Bíblia, nós entendemos uma coisa: existem dois tipos de igreja. Diga comigo, dois tipos de igreja. Mas o que é isso, Gleison? Eu vou te explicar. Nós somos uma igreja, porém dentro dessa igreja que nós somos, existe outra igreja. Para pregar para você sobre isso, eu tinha que falar isso aqui para você entender. Diz a teologia sistemática, ou seja, a doutrina que estuda as coisas de Deus, diz a teologia sistemática que dentro, em nós somos a igreja visível. Diga: eu sou a igreja visível, a igreja militante. Só que tem uma coisa interessante, querido: nós somos a igreja militante e existe uma outra igreja que habita em nós, que é a igreja invisível. Entendeu? Você está entendendo? A igreja invisível, que é a igreja celestial, o corpo celestial pelo qual nós não vemos ele operar. Agora entenda uma coisa: é bem verdade que quando nós queremos uma coisa, é bem verdade que quando nós queremos vencer algum desafio, é bem verdade que quando nós queremos fazer um curso, nós agimos fisicamente, lutamos pelo curso e conseguimos. Só que nem sempre tudo que nós queremos é na base de sangue, nem sempre tudo o que nós queremos é na base da luta carnal, nem sempre tudo é desse jeito. Existe um momento de oração, e é nessa oração que entra a ação da igreja invisível. A ação da igreja invisível, ela vai agir quando nós nos prontificamos a orar, quando nós estamos adorando a Deus. Aí a igreja invisível começa a agir naquilo em que nós não podemos fazer. Quando nós começamos a orar, nós não estamos vendo os anjos de Deus começando a operar o milagre, mas eles estão operando o milagre. Talvez vocês pensem: mas Gleison, eu não estou vendo Deus operar o meu milagre, eu não estou vendo Deus agir em nenhuma situação. Dizem que eu sou herói da fé, dizem que eu vou vencer, mas até agora eu não estou vendo que eu venci em nada. Eu quero que você entenda que Deus está trabalhando ao teu favor. Deus, através do seu Espírito, está fazendo com que a sua marca fique registrada nessa terra, através do Espírito dele. Entenda, querido, e se nós conhecemos, e se nós somos a igreja visível, e se existe essa igreja invisível, entenda, é necessário que haja esses dois tipos de luta. Nem sempre é a luta sangrenta. Por que você está falando isso, Gleison? Eu vou te explicar por quê. Josafá, quando ele ia para a peleja, ele lutava, guerreava e vencia a batalha, e era sangue para todo lado. Acabe era do mesmo jeito. Acabe se tornou um homem sanguinário. Todas as batalhas que Acabe ia, ele ia e trazia sangue, porque diz a palavra de Deus que Jezabel, e alguns estudiosos relatam que Jezabel era macumbeira.
E diz que alguns estudiosos, querido, que quando ele ia, ele trazia sangue e só contava vitória que havia derramado sangue. E o prazer dele era em derramar sangue de pessoas. Não importava quem eram as pessoas, ele tinha prazer nisso. E uma certa feita, querido, Deus usou quem para ele? Deus usou o profeta para ele e disse assim: olha, Acabe, você não vai para essa peleja, porque se você for para essa peleja, você vai morrer. E o profeta, querido Micaías, quando falou isso para ele, a Bíblia diz que ele nem deu ouvido. A Bíblia diz que ele pegou Micaías, e antes de ele pegar Micaías, todos os 400 profetas que eu havia falado, olhava para o rei Acabe, olhava para o rei Josafá e dizia: pode ir para a peleja, porque você vai ganhar. Pode ir para a peleja, porque você vai vencer. É tempo de vencer. Não é tempo ainda de você parar. Vai para a peleja, Acabe, porque você vai ganhar. Ele estava colocando o Acabe diante da própria morte, armando uma guilhotina para Acabe. A guilhotina para Acabe, e Acabe não estava vendo o que ele estava fazendo, o risco em que ele estava correndo. E a Bíblia diz que ele não deu ouvido. Existe, querido, nos dias, até existe no nosso meio, você já prestou atenção, sempre quem tem uma maior quantidade vence o que tem a menor quantidade. Entenda o que eu vou te dizer nessa noite. Naquele dia, Micaías estava sobre a menor quantidade, porque se nós fôssemos julgar por quantidade de profeta, 400 estavam do lado de Acabe e apenas um estava do lado de Micaías. E Josafá agora, como se aliou com Acabe, sem a vontade de Deus, pela primeira vez que ele não consultou a Deus, a única vez, ele não consultou a Deus e fez amizade com quem não era evangélico, com quem não era crente, da sua tradição, da sua linhagem. E a Bíblia diz que ele faz amizade com Acabe, é tanto que deu o seu filho Jeanão para se casar com a sua filha Atalia, com a filha de Acabe, que chamava Atalia. Acabou criando um parentesco. Talvez por isso ele não quis dizer não a Acabe. E ele não disse. Acabe chega e diz: vamos para a guerra? Vamos. Mas tem profeta para consultar? Tenho 400 profetas. Vamos consultar ele? Vamos. Chega os 400 profetas e diz: eu vou para a guerra que eu vou vencer. Ele diz: Acabe, pode ir que você vai ser vitorioso. Eu vou para a guerra, Josafá, pode ir que você vai ser vitorioso. 400 profetas, não teve um dos 400 de Acabe que dissesse: Acabe, assim diz o Senhor, faça aquilo que Deus está mandando você fazer, porque você vai ser vitorioso. Quero te dizer nessa noite, por mais dura, querido, que seja aquilo que Deus está mandando nós fazer, o importante é nós obedecermos a voz dele, porque mais vale aquilo que Deus quer para nós do que aquilo que nós projetamos para a nossa vida, ou do que aquilo que nós pensamos que está certo. Aquilo que Deus quer para mim e para você é o que é certo para nós recebermos a nossa vitória e assim me tornar um herói na fé. Entenda, e ele está diante dos homens, nenhum diz. Aí de repente Josafá desconfia daquela situação. A Bíblia diz que ele fala assim: olha, não tem mais algum profeta por quem eu possa consultar? E ele pega aquele profeta e diz assim: olha, eu tenho um, e o nome dele é Micaías. E a Bíblia diz que ele sai, ele pega um eunuco e manda com que o eunuco saia da sua presença. O eunuco sai, traz a Micaías, e ele vai buscar Micaías, pastor. Homem de fé, homem de coragem, homem que estava disposto a morrer diante de qualquer situação que enfrentasse, mas ele iria falar aquilo que Deus havia colocado na sua boca. É por isso que falei, profeta tem que ter coragem. Tem que ter coragem para viver nos dias em que nós estamos vivendo hoje, querido. Dias em que as pessoas tentam escarnecer do nosso nome. Dias em que as coisas parecem que ficam mais difíceis ainda. Mas nós temos que ser profeta para suportar todas essas coisas. Porque se Deus quiser preservar a minha vida, Ele vai preservar. E sabe o que vai acontecer, querido? Alguém vai lembrar de mim e vai dizer-me assim: verdadeiramente existe um herói na fé. Ninguém lembrou dele, mas eu lembro nos dias de hoje. Alguém vai lembrar de você por você ser servo do Senhor. Alguém vai lembrar de você por você estar na presença de Deus. Alguém vai lembrar de você e dizer assim: ali naquela igreja existiu verdadeiramente alguém que adorava o nome do Senhor. Continue sendo profeta corajoso de Deus. Entenda, quando Micaías chega na presença do rei, olha o que acontece. O rei Acabe olha para ele e fala assim: Micaías, iremos nós à peleja? Ele
pode até ir para a peleja, mas eu vi todo o exército disperso na montanha. E a Bíblia diz que o rei Acabe olha para ele e olha para Josafá e diz: eu não te falei, Josafá, esse aí não profetiza nada de bom de mim. Vamos fazer uma coisa, eu tenho 400 profetas. Ele é a minoria. É a minoria que está falando que nós não vamos vencer. É a minoria que está falando que não vai dar certo. É a minoria que está falando que nós não vamos para a peleja. Vamos para a peleja. E a Bíblia diz que Acabe desobedece a Deus e sai para a peleja. Mas só que quando ele sai para a peleja, ele tenta armar uma cilada. O diabo, ele é desse jeito. Ele nunca quer ir sozinho. Quando ele vê que a coisa esquentou para o lado dele, ele tenta colocar mais alguém no lugar. E a Bíblia diz que ele chega para Josafá e diz assim: vamos enganar o profeta de Micaías, vamos enganar a profecia dele. Aí Josafá, querido, inocente, coração cheio de bondade, a Bíblia diz que Josafá: como é que você quer que a gente faça? Não, vamos fazer assim, Acabe, pega a minha roupa de rei, eu deixo você ser rei. Você quer ser rei? Pega a minha roupa de rei, você veste a minha roupa de rei, e eu visto a roupa de soldado simples. Querendo, querido, o inimigo destruir a vida de Josafá. E aí eles pegam, querido, e começam a tirar as roupas, trocam as roupas, e de repente ele vai para a peleja. Mas lá no arraial, querido, Deus já tinha dado a ordem. Levanta sua mão em nome de Jesus. O diabo, ele pode projetar, ele pode armar o que for contra a sua vida. Você pode até tentar ou estar indo por inocente, mas nessa noite, querido, o Espírito Santo do Senhor, Deus já está dando ordem, porque o diabo, ele já perdeu a batalha. Ele não tem nada que lutar contra você, porque ele já é perdedor nessa noite. E o Espírito Santo do Senhor já te deu a vitória e você venceu essa batalha. Oh, Espírito Santo! Ele armou para ele, foram para a peleja. Chegou lá, a Bíblia diz que o exército sírio começa a pelejar. E os sírios, eles têm uma estratégia de guerra tão tremenda, que mesmo que eles estão fugindo da peleja, olha só, presta atenção que eu vou dizer para você ver, vou fazer até gesticulando aqui para que você entenda. E eles têm um jeito de trabalhar, de guerrear tão tremendo, que quando eles estão na peleja, mesmo que eles estão recuando, eles pegam o arco e flecha e lançam, mesmo fugindo da batalha. Isso, mais de 5.000 homens. Diga 5.000 homens. 5.000 homens. Entenda, naquele dia era para morrer mais de 5.000 homens de Josafá. Naquele dia, porque Josafá, ele tinha uma quantidade de mais de 1 milhão de guerreiros. E naquele dia era para morrer mais de 5.000. Diga mais de 5.000. Diga, não era só um. Agora, a estratégia dos homens de guerra da Síria, lançava os arcos e flecha, matava mais de um. Mas olha o que é que Deus fez. A Bíblia diz que Deus toca no coração do sírio. E os sírios dizem assim: olha, não mate ninguém, apenas Acabe se encontrar por lá. E eles começam a procurar, vai no homem que estava com a vestimenta de Acabe. Quando eles olham o homem de pé, colocando a espada nele, ele viu que não era ele, recuaram, falaram: não toque nele, não é ele, não toque nele, recuaram da peleja. A Bíblia diz que quando eles recuam, eles deveriam recuar lançando a flecha para trás, mas não, querido, eles não recuaram fazendo isso. Só que teve um único homem no meio daquele bando, um único homem no meio de todos aqueles homens que estavam batalhando, que sentiu no seu coração em armar o seu arco, em lançar a sua flecha em alguém. Ele disse: vou lançar no meio da multidão, não sei quem vai acertar, mas eu vou lançar a minha flecha. Eu não sei para quê, eu não sei o que ele tinha no coração naquele momento. E ele pegou aquela flecha e lançou, querido. Olha no pulmão de quem foi bater. A Bíblia diz que atravessou a coraça de Acabe. Ninguém sabia que era Acabe, mas a Bíblia diz que acertou na coraça dele, atravessou o seu pulmão. Sabe o que aconteceu? Ele passou o dia inteiro agonizando, porque não quis ouvir o profeta de Deus. Não importa se não te ouve, não importa se você para e ninguém escuta. Nessa noite, querido, Deus vai dar vitória sobre a tua vida. Oh, Espírito do Senhor. Ele passou o dia inteiro agonizando, ficou lá. E a Bíblia diz que ele morreu. E lá no arraial ficaram sabendo que ele morreu. Sabe o que aconteceu? Josafá volta para sua casa.
Quando Josafá volta para o seu arraial, uma coisa interessante, olha só, que eu não falei ainda, deixa eu titular essa mensagem para que você entenda. Deus me fez um convite para ser espectador da minha própria vitória. Diga, eu fui convidado. Você não entendeu, olha, diga, eu fui convidado para ser espectador da minha vitória. Dentro desse texto, querido, eu já explico o porquê desse tema. Dentro desse texto, há uma série de passagens que a gente observando, a gente pensa que Deus queria lançar o povo num conformismo, mas não é. Como eu falei para você, o povo estava acostumado a derramar sangue, e Deus queria algo diferente. Entenda, espectador. O que era espectador? Espectador vem do latim, ou seja, spectus, ou espectador, vem do latim, e significa aquele que observa. Diga, aquele que observa, aquele que testemunha. Ou seja, Deus faz um convite para todo o exército de Josafá. Deus chama o exército de Josafá, dá ordem ao profeta, o profeta ouve a voz de Deus e fala para Josafá: Josafá, Deus está mandando. Porque Josafá ficou sabendo, pastora, que Deus, que o exército do inimigo já havia guerreado contra ele, porque até então Acabe já havia morrido. Ou seja, pensaram ele, não, o exército acabou. Se Acabe morreu, acabou a força também de Josafá. E agora eles observaram que o exército vinha, e o que Josafá fez foi orar ao Senhor. É uma semelhança com o que Esdras fez, somente diferente porque os animais não consagraram a vida, mas homens e crianças consagraram a sua vida. Entenda, e a Bíblia diz que quando eles souberam, querido, vou andar mais rápido para adiantar, quando eles souberam que o exército vinha, Josafá se caiu de joelho, de jejum, foi orar a Deus, foi buscar a orientação de Deus, porque é assim que o homem e a mulher de Deus faz, querido. As coisas estão ficando difíceis e a gente está buscando auxílio de Deus, está parecendo que não vai dar nada certo. Eu estou dizendo, não, é Deus que vai resolver. Se até aqui o negócio não deu certo, é Deus que vai continuar resolvendo, porque é só Deus que pode resolver. Se ainda não deu certo, querido, essa noite eu profetizo em nome de Jesus, que quando você chegar no seu lar, ou amanhã, Deus vai mostrar para você que Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Deus vai mudar a tua história. Oh, Espírito do Senhor. Entenda, quando ele recebe a notícia que o exército vem, lá vem o exército, aí Deus dá uma ordem para ele: olha, Josafá, eu quero te fazer uma coisa. O profeta chega e parece loucura, chega para Josafá e fala assim: Josafá, você vai, mas não pegue arma, Josafá, não pegue arma. Aí ele se assusta e fala: meu Deus do céu, eu vou, o exército está vindo todo armado e eu vou pegar arma, que negócio é esse? Que negócio? Ele vai, Josafá, não pega arma, desce, eles estão vindo lá no vale, vai também para o vale, vai encontrar com o teu inimigo, mas não pega arma nenhuma. E a Bíblia diz, querido, que Josafá obedece a voz do rei, obedece a voz do profeta. Agora, uma coisa muito interessante, querido, você vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Uma coisa muito interessante é que o profeta, ele disse para Josafá bem assim: olha, Josafá, só que você vai ter que fazer uma coisa, você vai ter que mandar o povo cantar o hino da vitória. Não, você não entendeu. Você vai ter que mandar o povo cantar o hino da vitória. O que você está dizendo, velho? Eu estou dizendo, sabe o quê? Que Deus, Ele vai abençoar a sua vida, entregar a sua vitória, algo que você está pedindo faz muito tempo e que não está vindo. E Deus está dizendo para você que você só vai ter que cantar aquele hino que você acha que a vitória vai chegar através dele. Deus está dizendo bem assim: a misericórdia do Senhor dura para sempre, a misericórdia do Senhor dura para sempre, a tua fidelidade dura para sempre. Foi isso que eles falaram, mas eu quero te perguntar nessa noite: qual é o hino de vitória que você vai cantar? Porque enquanto você cantar o hino da vitória, querido, Deus vai trabalhar ao teu favor e vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Oh, Espírito do Senhor, e Deus manda com que ele vai, e ele obedece. Quando ele passa a mensagem para o povo, sempre tem aqueles que dizem assim: mas Josafá, além de ir sem nada, nós vamos ter que pegar buzina, nós vamos ter que pegar corneta, nós vamos ter que pegar livros, ou pegar tábuas escritas e sair cantando o hino de vitória. O que é isso, Josafá? Parece
profeta falou. Mas se o profeta falou que você vai ser abençoado, vai. Se o profeta falou que Deus vai te abençoar, Deus não volta a sua palavra atrás, querido. Ele cumpre aquilo que ele falou, porque ele é fiel. E a Bíblia diz que ele vai, lá vão eles para a peleja. E quando chega no vale, querido, parece que vejo os anjos, querido. É aqui que entra o invisível de Deus. A igreja invisível. Parece que vejo a igreja invisível aqui e uma boa parte lá. Deus onisciente lá e Deus onisciente aqui, do lado de Josafá. Parece que vejo os dois lá, e parece que vejo Deus batalhando lá e do lado de Josafá. E Deus dizendo para Josafá: Josafá, eu te fiz um convite para ficar o quê? De pé. Eu te fiz um convite, é por isso que eu fiz questão de ler para você o versículo 17, que Deus manda Josafá parar. Deus diz: Josafá, para, fica estagnado aqui, não move para nada. Eu não quero que você saia do lugar, eu só quero que você receba a sua vitória. Você não vai mover nada, mas que Deus vai te abençoar, vai. Você não vai fazer nada, mas a vitória de Deus vai chegar na tua vida. Meu Deus do céu, querido, você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo? Deixa eu explicar para você entender. Você está cansado de lutar. Tem gente aqui, pastor, que falou assim: eu não aguento mais. Deus disse que vai me entregar, mas até agora não me deu. Aí Deus diz para você hoje: ó, para, porque eu vou te dar vitória. Eu vou mostrar para você que quem faz sou eu. Deus está dizendo isso para você. Oh, aleluia. Lá está, querido, parece que vejo o povo armando arquibancada. Parece que vejo Josafá armando o local e dizendo para o soldado: soldado, fique ali, você fique aqui, aquele outro fique ali, porque agora nós vamos sentar e ver Deus guerrear. Oh, aleluia. Deus vai fazer isso contigo. Você vai ficar só de espectador, você vai ficar só de observador, e Deus vai fazer, sabe o que? Vai pegar as vitórias dele. Mas Cleiton, é conformismo? Não, porque essa é uma única vez que Deus fez isso, e se ele fez lá no passado, ele vai fazer hoje. Não porque você é conformado, não, é porque Deus vê que precisa fazer isso, e ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Estão eles na peleja, e de repente começa, querido, o anjo do Senhor a guerrear, e vai começar a guerrear. De repente, querido, a batalha foi vencida. Sabe por quê, querido? Porque o profeta, porque o rei, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo essa noite? Coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Coloque de pé. Coloque a sua mão no seu coração. Diga comigo, diga Deus. Diga Deus. Eu entendi o que o Senhor falou. Querido, tem uma pessoa aqui. Olha só, eu não sou muito de entregar a revelação, não. Ontem eu estava no culto pegando em Araruama, e Deus falou que tinha uma jovem lá, que a jovem drogada, que Deus tinha tirado ela de um lar terrível, querido, de um problema difícil. Eu não conhecia ela, meu primo conhecia, e eu não. Eu estou ali na inocência, de repente Deus falou: chama ela. Eu olhei para ela e chamei ela e disse: filha, Deus quer mudar a tua vida. Houve algo na tua vida que o diabo está tentando arrancar a tua vida, e as pessoas que estão em volta de você. De repente aquela jovem não estava mais na igreja, tinha afastado, e ela veio, aceitou Jesus Cristo no final, e depois veio contar tudo para a gente: filho, tudo que você falou foi de Deus, Deus só está confirmando. E aqui Deus está dizendo que tem uma pessoa que está pensando em desistir daquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Coloque todo mundo a mão no coração em nome de Jesus. Coloca. Querido, a gente não sabe o que passa na vida de ninguém. A gente não passa, mas o Espírito Santo, ele conhece. E Deus manda dizer para você que não é hora, querido, de parar. Não é hora. Não é hora de desistir daquilo que ele tem para a sua vida. Tudo e tudo que ele te falou no passado, todas as profecias que ele te entregou, Deus manda dizer que foi tudo ele que falou, e que ele continua sendo o mesmo Deus, e que ele não muda e nem vai mudar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo agora, Pai, que essa irmã que se cansou, Deus, de esperar o teu milagre, esperar aquela vitória do Senhor, que às vezes quer escolher algo diferente. Ah, meu Deus, não deixe
Tira do coração dessa irmã, Pai, mas coloca, Deus, para que ela entenda aquilo que o Senhor tem para oferecer a ela, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Eu profetizo que a vitória dela seja grande, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso. Em nome de Jesus, diga Deus, diga Deus, em nome de Jesus. Continua falando com a tua igreja. Jovem, levanta sua mão assim, filho. Você que está escrito 8:9. Isso, filho, Jesus te ama muito, muito. Quando eu estava pregando aqui ainda e na oração que fazia, o Espírito Santo dizia para mim: fala com ele, que eu tenho um carinho muito grande por ele, e que continue a buscar o meu nome, e não tem que olhar para a direita ou para a esquerda, porque o amor verdadeiro ele jorra na vertical, vem do alto para a sua vida, ela não vem inclinada, ela vem direto dos céus. E é Deus que tem esse amor por você. E ainda diz assim o Senhor para você: coloca a sua mão no seu coração. O diabo ia lançar uma seta do inimigo contra a sua vida. Essa seta ia ferir o seu coração e iria fazer com que você começasse a pensar outros pensamentos tortos. Mas Deus manda dizer para você que Ele é contigo. E Ele começa a entrar no seu coração e mudar toda a situação, para que você entenda que Deus é Deus na sua vida. E Deus manda dizer ainda, querido: uma certa feita armaram contra você, uma certa feita fizeram uma casinha contra a sua vida, mas Deus manda dizer que tentaram novamente, pensaram ainda em fazer isso, mas Deus mostrou para ele que Deus te deu uma nova direção e um novo caminho para seguir. É por isso que os planos do diabo foram frustrados, porque Deus agiu, querido, para te dar um grande livramento. Amém, querido? Amém? Deus é contigo, viu? Amém? Continua firme. Tem mais uma senhora aqui, querido. Gostaria de entregar algo de Deus para ela, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, todo mundo. Levanta a sua mão. Diga: Deus, no nome de Jesus. Fala comigo, Espírito Santo. Querido, essa senhora, oh meu Deus. Ô pastor, às vezes a gente fica preocupado em falar, porque às vezes os irmãos dizem: a igreja está toda destruída. Não é, querido. Nós, deixa eu explicar uma coisa para você aqui, olha. Nós somos seres sentimentais. Quem é sentimental? Deixa eu ver. Aleluia. Sabe que nós somos seres sentimentais? O diabo, ele olha para você, ele, quando vê você abraçando alguém, quando vê você beijando alguém, ele não entende, entendeu? O que é isso? Ele não entende, ele não compreende. Então, ele não sabe o sentimento que você tem no coração. E só quem conhece isso é Deus. O diabo, ele não sente isso. Só quem conhece isso, o único ser celestial que conhece isso é Deus e Jesus Cristo. E essa pessoa que estava com o seu coração achando que Deus não se importava mais com ela, porque tudo que ela fazia, parece que sempre que ela tentava fazer alguma coisa, dava errado. Sempre que ela tentava fazer uma situação, parece que ia para o lado errado. Nada do que ela fazia dava certo. Parece que nada que ela tentava fazer prosperava. Entendeu? E Deus está me dizendo que você, até por esses dias, preste atenção que Deus vai falar, você vai entender que é por você agora. Deus está me dizendo que até esses dias você orou de joelhos na sua cama, mas foram tanta lágrima, que parece que era um balde de água, querido. Essa pessoa orou desse jeito, que parece que jorrava água assim. E Deus está dizendo, querido, que Ele está te dando um novo coração. Deus está dando um novo coração a essa pessoa. Por esses 10 dias, essa pessoa orou de joelho na cama. Essa pessoa está aqui? Deixa eu ver. Essa pessoa está aqui? Você orou. E era clara, querido. Deus mostrou ela, era uma senhora clara. Entendeu? Se ele falar o nome, ela é clara. Entendeu? Era uma pessoa clara, era uma pessoa bem clara mesmo. Ela se prostrou de joelho e chorou de joelho por esses dias, por algo que tinha acontecido. Ela dizia assim: não vai dar certo mais, eu não vou continuar, não vai ter jeito. Eu não vou falar o porquê que você disse que não vai ter jeito, porque você sabe o que é. E foi por algo muito constrangedor, filha. E você sabe o que é. E Deus está dizendo que Ele está entrando no seu coração, e também está entrando no coração da pessoa que fez com que esse ocorrido acontecesse. Que tinham algumas pessoas em volta e uma única pessoa, e você, mas Deus está dizendo que está mudando esse seu coração,
e o coração dessa pessoa, e você vai ver a vitória que Ele vai dar na sua vida. Se você não levantar a mão, depois você vai contar a vitória que Deus te deu, amém? Levanta a sua mão, benção. Levanta a sua mão. O de cá, amém? Isso, levanta a mão. Ô filho, Deus está te dando uma vitória dentro do seu lar. Não sei se toda a família sua é evangélica, amém? Mas Deus está dizendo que Ele está te dando uma grande vitória dentro do seu lar, amém? Deus está te dando essa vitória. Você recebe essa vitória em nome de Jesus, amém? Querido, levanta a sua mão agora em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Diga: Deus, obrigado, Pai, pela tua presença. Diga: Espírito Santo, continua a trabalhar na minha vida, abençoa a minha vida, em nome de Jesus. Quem entendeu o que Deus falou, querido? Quem entendeu? Você, deixa eu ver, eu quero ver com a mão. Quem entendeu o que Deus falou, assim com a mão. Amém? Cadê a jovem que estava ali? A última que Deus mandou entregar. Isso. Cadê a abençoada? Isso, abençoada. A outra. Você. Isso, filha. Deus tem um mistério forte para você. Eita, glória a Deus. Deus manda dizer para você: olha, Deus te entregou algo há muito tempo. Deus dizia assim, que te entregou algo. E isso que Ele te entregou, Deus me mostrava que estava como se o diabo tinha lançado uma poeira sobre ela. E Deus disse que nessa noite Ele fez assim, ó. Glória a Deus. Toda aquela poeira, sabe o que vai acontecer? Vão ouvir falar de você. Deus manda te dizer que tudo que Ele te prometeu, houve algo no seu coração que fez com que você parasse, com que você desistisse daquilo profundo que uma certa feita você pediu para Deus. E essa poeira que o diabo jogou, é por isso que Deus disse que Ele soprou hoje, ó. Porque Deus vai ressuscitar de novo. Pastor, irmão, pode olhar para ela. Aparece aqui, filha, para todo mundo te ver. Aparece aqui em nome de Jesus. Eu gosto de fazer assim, viu, crente? Profeta é profeta. O profeta, ele não fala e não acha de nada, não. Eu não acho, eu não sei, eu falo e... Tá vendo ela aqui? Tá vendo ela aqui? Daqui uns dias você vai ver. Se você vê ela pulando aqui na frente de novo, não pense que é da carne não, porque é Deus que vai começar novamente a trabalhar na vida dela, viu? É Deus. E quando ela começar a profetizar aqui, pastora, isso aqui é uma profetisa, é uma atalaia do Senhor. E Deus, filha, te escolheu para te usar nessa terra. E Ele diz para você que Ele vai te levantar novamente e que todas as pessoas conhecerão aquilo que Ele tem contigo na terra. Porque Ele te escolheu. Aleluia! Ele te chamou, não foi pelo nome de apelido, não. Ele te chamou pelo teu nome. E foi desde o ventre que Ele te escolheu. Porque Ele sabe o que você passou, Ele sabe o que você enfrentou, e porque Ele é Deus da sua vida, Ele vai fazer com que tudo aconteça novamente, em nome de Jesus. Você entendeu, filha? Entendeu o que Deus disse? Entendeu do mistério forte de antes? Quando Deus soprava naquele algo que estava coberto por poeira, entenda, é tão maravilhoso que Deus tem contigo, que quando Ele soprava, que saía aquilo, era como se um diamante fosse descoberto daquela poeira. Não desperdice aquilo que Deus tem com você, por nada nesse mundo, viu? Por nada, é grande o que Deus tem contigo, Espírito do Senhor. A partir de hoje eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor falou sobre a vida dela, que tudo aquilo que o Senhor profetizou no passado, que tudo aquilo que o Senhor revelou para ela, Pai, seja em sonho, seja como for, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a trabalhar para a glória do teu nome. Abra a sua mão, filha, abra a sua mão em nome de Jesus, fecha ela agora, diga comigo, diga: Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua oportunidade. Abra a sua mão, querido, também em nome de Jesus, já vou encerrar. Abra a sua mão, eu quero que você pense, querido, eu sempre faço isso em nome de Jesus, amém? Em todo lugar que eu prego, eu sempre faço isso. Fecha. Agora eu quero que você pense, antes de fechar a sua mão, pense aquilo que você quer que Deus faça, uma única coisa, amém? Você tem direito em mais, mas eu só vou profetizar uma coisa, amém? Porque eu quero que você dê testemunho, amém? Vai vir aqui na frente e dar testemunho, dizer: Deus fez, amém? Quem crê que Deus vai fazer em 30 dias? Eita, glória, creio. Ah, a fé de vocês está fraca demais. Eu estou crendo que Deus vai fazer no término da campanha, amém? Não, você não entendeu. No término dessa campanha, Deus vai te dar aquilo que você pensou. Eu creio.
30 dias não, viu tua mão? Pensou? Diga, pensei. Fecha a mão. Levanta ela. Diga, Deus está aqui. Eu não posso fazer. Mas o Senhor pode. Espírito do Senhor, toma ele em tuas mãos, Pai. Deus, a tua igreja, o teu povo falou agora que não pode fazer. Mas o Senhor é o Deus que faz. E diz a tua palavra que o poder está em tuas mãos. E nós levantamos a nossa mão agora para aquilo que não podemos fazer. E colocamos agora diante de ti, Espírito do Senhor. Toma em tuas mãos e faça o milagre acontecer, Pai. Dá vitória aos teus filhos. Na próxima vez que vier aqui, Senhor, eu quero ver os teus filhos contando testemunho, contando vitória, contando que o Senhor operou grandes coisas na vida dele, Pai. E ao terminar essa campanha, Deus, que eles não recebam só essa vitória, mas que mais de 7 vitórias, Senhor, no decorrer dessa campanha, o Senhor dá aos seus filhos, porque a peleja não é nossa, mas é do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Agora, Senhor, nós vamos, querido. Pastor, Deus abençoe. Eu quero glória a Deus pela vida da pastora. Deus abençoe, querido. Só entregue só aquilo que Deus manda. Deus abençoe. Obrigado, pastora, pela confiança. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?